Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, é discípulo da Fraternidade Branca Universal e é professor, e ele hoje faz todo o trabalho de xamanismo crístico lá na Pax há quase 30 anos, e hoje ele vai estar falando sobre os templos de iniciação lá no Egito, esse país tão fascinante, essa energia tão forte de transformação planetária. Então, dou boas-vindas aí a todos vocês que estão chegando agora na família Pax. Lembrando que nesse sábado nós teremos uma vivência gratuita no Zoom às 14 horas, com bênção dos mestres, leitura de oráculos em grupo. Domingo nós celebramos 8 anos de Satya Yuga, que é a Era da Luz, e é muito importante que nós possamos estar aí refortalecendo o nosso vínculo de harmonia, de propósito, de poder, de manifestação, para que nós possamos criar a paz individual e a paz planetária, certo? Vamos aguardar então o Bueno entrar para que a gente possa estar conversando sobre a energia dos templos de luz do nosso querido Egito. Esse país tão fascinante, maravilhoso, que nos traz sempre a oportunidade da mudança consciente e do propósito da nossa luz e da nossa própria transformação. Eu não estava conseguindo acessar o Instagram pelo celular, deixa eu só avisar o Bueno que nós estamos no ar ao vivo, que é para ele entender que já estamos aqui, estamos ao vivo. E vamos lá. E amanhã eu tô aqui com Marchinhas de Carnaval com a querida Vivi Keller. E aí eu espero todos vocês para que a gente possa estar celebrando o Carnaval sem aglomeração, né? Cantando com músicas, com suavidade, com leveza, com energias máximas na força da luz. Então deixa eu só ter certeza aqui que o Bueno vai estar conosco falando sobre a energia do Egito. Bueno, hello, já estou no ar ao vivo, faz 1 minuto. Espero você entrar para que a gente possa estar conversando, tá bom? Beijo, até já. Ok. Vamos lá então aguardar que o Bueno entre para que a gente possa estar conversando. Muito bom. E vamos continuar rezando, né, família Pax? Estamos diante de tantos processos aí tão diferentes de transformação. Enfim, o mais importante é manter a paz, manter a calma, estar bem, tentar ter saúde física, mental e emocional e restabelecer o nosso vínculo com a irradiação do nosso propósito divino. Não estou conseguindo colocar você ao vivo. Buenicho. Deixa eu... Peraí, que esse negócio... Convidar. Bueno, ele fecha. Ah, você está no ar. Muito bom, bem-vindo, tudo bem? Mas está o mesmo problema da semana passada. Pois é. Vamos lá. Eu aperto para participar e não acontece nada. Internet, sim. O tema é Egito, uma viagem de iniciações, é isso? Mesmo. Uma viagem de iniciação. Vamos fazer uma oração para o Arcanjo Miguel, já que a coisa está meio complicada, né? Vamos pedir a proteção, né? Vamos lá. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da verdade divina e da verdade. Que vossa proteção permaneça conosco sempre, por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir-nos que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada,
para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir a erros e às falhas. Que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. Que o vosso escudo seja o anteparo das nossas má qualificações do nosso ego em nossas ações. E fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade e da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito do Egito, só que o tema diz assim, uma viagem de iniciações. Bom, a gente precisa compreender, em primeiro lugar, que tipo de viagem é essa, né? Não é uma viagem de negócios, não é uma viagem de lazer e nem de descanso. Também não é uma viagem de turismo, embora sempre se apresente oportunidades para fotografias e para compras. E também pode ser encarada como uma viagem espiritual, pois, na verdade, ela pode ser também uma viagem de pesquisas daquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. Mas quando a gente fala dessa viagem, a gente está falando de alguma coisa muito maior, que ela transcende o momento da consciência de quem está no Egito. Por quê? Porque grande parte dessa viagem ela é feita enquanto nós estamos em solo egípcio, mas ela acontece, na verdade, no mundo astral. Ela acontece no mundo emocional, aonde nós não temos a consciência plena daquilo que está acontecendo. Então, como nós já vimos em outras oportunidades, em outras vivências, que a nossa consciência ela trabalha do supra, passando pela questão da psíquica, da sub e da consciência. A consciência é nesse momento que a gente está agora. A sub é justamente quando nós estamos no campo astral ou emocional. A psíquica é quando a gente está no campo mental e a supra é quando a gente está no campo etéreo. Já que a gente pegou e repartiu, vamos dizer assim, o corpo mental, a gente tem que ver que essa viagem e grande parte do processo iniciático, ela não se dá apenas na questão do consciente, ela se dá também em outros planos. Bom, já que a gente falou um pouquinho a respeito da questão da viagem e como ela deve ser encarada, tanto quando a gente está no Egito, como em qualquer outro país que a gente esteja, ou mesmo em outro local que a gente nunca esteve e está conhecendo pela primeira vez, sempre vai ser uma experiência diferente na vida das pessoas. Sempre nós vamos poder trazer alguma coisa com a gente do lugar aonde a gente foi. Não só a respeito do descanso, das lembranças e daquilo que vai ficar visto e olhado nas nossas retinas, mas principalmente na questão da alma, na questão do espírito. Muito bem. O que vem ser, então, essas iniciações? O que seriam essas iniciações? Essas iniciações, na verdade, elas entram no campo dos mistérios, daquilo que às vezes não nos é revelado. Tanto a nível consciente, mas a nível, vamos dizer assim, do subconsciente, ela é nos revelado para a alma. E aí nós temos um ganho, porque isso vai acabar permeando uma hora ou outra e descer para o nosso consciente. Geralmente, as iniciações, enquanto a gente está no lugar, principalmente quando está no Egito, e a gente trabalha na parte do subconsciente, na esfera
do campo astral, a gente tem que lembrar que a gente é submetido, às vezes, às provas, às testes, a um monte de situações que acabam sendo impostas para a gente e que acontece de uma forma que a gente deve reagir a eles ou não. Vai muito depender de todo o ensino e formação espiritual que você está trazendo consigo. As iniciações, na verdade, acontecem muitas, principalmente numa viagem como essa, quando o mestre ele pede, vamos dizer assim, para quem ele guarda, para quem ele protege, para quem ele inspira, para quem ele intui, que vai e se prepare para uma viagem dessa, porque, na verdade, ele já tem o preparo necessário para ir. Esse é um chamamento que tem que ser feito através da sua consciência e do seu coração. Ela não é uma viagem que você tem que estar preparada, vamos dizer assim, financeiramente para ir. Porque essa questão financeira, se você estiver preparada, ela vai se apresentar para você de uma forma ou de outra. Não tem como você fugir dela. Né? Quantas vezes a gente já viu pessoas que ganharam alguma coisa que não estavam esperando e usaram esse dinheiro para ir na viagem e realizar um sonho. Seja para Monte Shasta, seja para a Grécia, para a Índia, para o Egito, seja para o México, seja para o Peru, bom, seja para onde for que a viagem está indo. Sempre aparece uma coisa diferente que está propiciando você para ir. Por quê? Porque você já tem o preparo necessário para estar lá. Agora, vai depender de você. Porque se você usar o seu livre-arbítrio de modo diferente, o que pode acontecer é de você perder a oportunidade de ir. Então, as coisas vão acabar se complicando. Essa intuição e essa inspiração, que eu acabei de falar agora, ela se dá muito de uma forma assim mais clara, de uma forma mais dedutiva e de uma forma de a gente ver na mente aquilo que realmente a gente sonha e quer estar e ser naquele momento. Às vezes é uma ideia, às vezes é uma razão, às vezes é um sinal. Eu mesmo sou muito ligado a isso, quem me conhece sabe, né? As coisas na minha vida são por sinais. Eles é que me mostram mais ou menos aonde eu devo caminhar, né? E eles sempre vêm, tudo isso que eu acabei de falar, eles sempre vêm pelo santo ser crístico, que é aquele ser que fica entre a presença divina, eu sou, e o ser, que a gente chama às vezes de eu superior também, né? Então, esse eu divino, ele acaba se comunicando com a gente através dos pensamentos, dos quais, na verdade, nós acabamos transformando em atos, em decisões. Olha, eu quero estar lá, eu preciso estar presente, eu tenho que buscar uma coisa que eu sei que faz parte da minha vida, mas eu ainda não tenho. Então, tudo isso vem como um fluxo, desde que você também não se dissipe desse pensamento, dessa ideia, dessa razão, dessa intuição e dessa inspiração que você está trazendo, ou você está aspirando, que também não é sua. Que também não é sua. Porque no momento que você coloca que as coisas é você, né, não é mais você, é o seu ego. E você, então, deixa de compartilhar o divino em você. E acontece muito isso com as pessoas também, né? Ah, eu preciso disso porque eu não aguento mais. Ah, você não aguenta mais? Então é você. Então é você. Agora, se você não está em você e você está bem da forma como você está e as coisas estão vindo para você, aí é diferente. Aí alguma coisa do seu lado está soprando intermitentemente e você tem que aceitar. De uma forma ou de outra você vai aceitar.
ou deixa passar. Deixando passar é muitas vezes aquilo que a gente costuma falar no interior, né? Se o cavalo está encilhado, pô, sobe em cima. Porque se você tiver que pegar ele no pasto, encilhar ele, depois montar em cima dele, para depois ferrar ele, para depois sair com ele, é muita mão de obra. Mas se ele passar, ele estiver prontinho, com arreio, pô, com ferradura, nem precisou ir no pasto pegar, está alimentado, sobe em cima e vamos embora. Segue a procissão. Então, esse momento é muito delicado. Nós vamos falar um pouquinho mais, eu acho que sobre isso, de repente, conforme for vindo as coisas para mim também. Porque muita coisa eu vou misturando, mas eu não tenho nada encadeado. Eu não tenho nada assim meio formulado, a não ser uma espinha central que eu tenho na minha mente e que vou tentando seguir. Todos nós sabemos que o Egito é o Nilo. É o Nilo, é o rio Nilo. O rio Nilo, ele é tão importante, mas tão importante, que ele é o rio mais extenso do nosso planeta. Ele tem aproximadamente mais de 6.800 quilômetros. Então, é muito chão. Ele corta praticamente 11 países dentro da África. Além de ser, eu, às vezes, acho que o Nilo, ele não é mais nem um rio mais. A gente devia mudar o nome de Rio Nilo para Monumento Nilo. Ele já é um monumento dentro da humanidade. Porque tudo o que aconteceu no Egito aconteceu através do Nilo. O Egito só existe por causa do Nilo. Se não fosse o Nilo, seria um país coberto de areia. Coberto de areia. Aliás, talvez ele tivesse sido subdividido em outros países vizinhos. Porque não daria para fazer um país tão grande como aquele sem o Nilo. Bom, o que a gente pode dizer a mais do Nilo, a não ser que tudo a nível espiritual está ligado ao Nilo. Tudo a nível espiritual está ligado ao Nilo. Tudo. Nada foge ao Nilo. Nós temos lá no meio do deserto, lá longe, nós temos uma pirâmide que está afastada e que a gente precisa conhecer. Bom, só pode ser obra de extraterrestre. Porque, embora o Egito tenha quase 3.000 pirâmides ao todo, nós sabemos quais são as principais. E todas elas, praticamente, estão ao lado do Nilo. Nenhuma delas está muito afastada do Nilo. Muito pelo contrário. A gente até acha que algumas delas, como as pirâmides de Gizé, margeavam o Nilo. E depois ele foi se estreitando. Mas as suas margens, eram muito maiores do que é hoje. Então a gente tem que ver o Nilo como alguma coisa assim que é muito grandiosa. E que a espiritualidade dos mestres começaram nele. Porque quando a Atlântida, depois da Lemúria, ela submergiu, grandes sacerdotes saíram de Atlântida, e principalmente aquele que tomava conta da chama branca cristal, saiu da Atlântida, que para todos os efeitos ficava no Oceano Atlântico, entrou pelo mar Mediterrâneo, entrou pela foz do Nilo e foi se instalar justamente no Egito. Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. O que a gente precisa ter claro numa hora dessa é que o Nilo é o Egito a nível espiritual. O Nilo é o Egito. Se tirar o Nilo, não existe Egito. Se eu for lá agora e falar assim, o Nilo é meu,
ponho na sacola e trago ele para o Brasil, acabou. É diferente como é, por exemplo, o rio Amazonas para o Brasil. Nós temos grandes rios e muitos afluentes. No Egito, não. Se eu tirar o Nilo, acabou o Egito. Então, tudo o que aconteceu nele, em termos de vida, é em função do Egito. Bom, eu quero voltar um pouquinho naquela questão da iniciação, novamente. O que me lembrei agora do Mestre Jesus, que tem um pensamento, eu não sei se eu vou falar ele corretamente, porque eu lembro, eu tenho uma boa memória, às vezes, para livros, capítulos, versículos, mas às vezes o pensamento, ipsis literis, não sai igual. Mas lá em João 3, no capítulo 3, no versículo 3, por isso que é fácil de guardar, ele diz, Jesus, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma coisa, não sei se eu falei corretamente, mas a intenção é essa. Eu não sei se ele estava falando num processo reencarnatório, da reencarnação, ou se ele estava falando justamente dentro do espírito iniciático, que é muito comum dentro do livro dos mortos e do livro dos sarcófagos. Para quem não leu, acho interessante a leitura. Por quê? Porque todos os faraós passavam por uma iniciação pós-morte e voltavam com uma visão pós-morte totalmente diferente que elas tinham antes do processo da iniciação, que eram feitas não e única e exclusivamente na pirâmide maior, mas era feito, inclusive, em todos os templos que tem ao redor do Nilo. Isso é importante que se fale, que se diga. Porque muito das iniciações não se davam única e exclusivamente na grande pirâmide e lá na sala ou no salão do rei aonde está o sarcófago, que eu também já fiquei. Não, a iniciação ela se dá em todos os tempos que você se dá, enquanto você vai fazendo a sua peregrinação pelo Rio Nilo. Que como todos eles estão à margem do Rio Nilo, conforme a visitação e conforme a noite que você atravessa de onde você está, ali você tem uma amplitude de alma e de veículo para você se expandir através do seu cordão de prata a todos eles, porque eles ficam praticamente uns ligados aos outros. Então, essa questão da iniciação, ela figura, na minha forma de ver, nessa passagem que o Mestre Jesus fala da verdade, e que ele diz que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus, é mais ou menos nesse sentido, para que saiba que tem uma outra vida, ou um outro plano, além desse nosso. Porque senão nós vivemos através da nossa consciência e dessa vida que nós temos e achamos que esse é o único mundo que existe. Mas, na verdade, existem muitas pessoas que já perceberam que essa iniciação, eu não sei se eu chamo ela de nascimento ou chamo ela de renascimento, de um novo renascimento. Porque é, na verdade, o que acontece. As iniciações no Egito, na verdade, elas se dão com essas bases espirituais, principalmente, e pelo sono que a gente tem naquele país, que eu, Bueno, chamo de sono dos mistérios, aonde alguns são revelados e outros não. Eu já ouvi experiência de algumas pessoas que não estavam bem de saúde e que dormiu perto de um determinado tempo. Eu não vou dizer agora, porque senão vai criar uma certa expectativa em muita gente, mas que não estava bem. No dia seguinte, depois que acorda,
conversando com a pessoa me disse claramente: Bueno, eu fui curado essa noite. Eu não estava bem e sei que esse templo me curou. Puxa vida, isso é uma dádiva, porque a pessoa não dormiu bem, a pessoa levanta com essa impressão do lado do templo da onde ela dormiu. Poxa, isso não é um presente, isso é uma dádiva, isso é um merecimento da pessoa que talvez ela nem soubesse que merecia, mas que ela foi agraciada. E isso tem a ver com a sua vibração. Isso tem a ver com o seu fator vibratório, que, na verdade, é o que te dá a verdadeira iniciação. Se você tem um aparelho vibratório bom e que está pujante, é ele que vai te facultar as iniciações dentro do Egito. E não importa o lugar que você esteja, mas é ele que vai trazer para você a sua personalidade de ser e ter deixado o velho para trás para poder estar encontrando o novo. Porque é em cima do novo que nós queremos esse despertar, esse novo nascimento, esse novo renascimento. É, na verdade, uma regeneração física e uma sutilização, se posso dizer assim, de todos os outros corpos que estão acima do físico, buscando se espiritualizar dentro de um lugar onde tem todo, vamos dizer assim, o conhecimento de uma biblioteca imensa, que a gente podia dizer, olha, é uma parte da biblioteca acástica, que nós temos praticamente em cima do Egito. E ser um iniciado no Egito, na minha forma de ver, é você estar fazendo um contato com você mesmo, daquilo que você havia esquecido de quem é. E isso ajuda a eliminar um pouco do seu karma. Ajuda a diminuir um pouco do karma que você carrega. Porque você começa a se entender melhor e a entender melhor as coisas que estão à sua volta, e aí as coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais suaves, e você começa a ver a vida de uma forma totalmente diferente daquela que você via antes de uma viagem de iniciação. Bom, eu espero que cada um de vocês tenha entendido mais ou menos o que é uma viagem e o que é uma iniciação no Egito. Mas podem levar isso a qualquer lugar que vocês forem. Até mesmo para Nova York, viu, se for o caso. Então, não importa para onde você vá. Você indo com esse espírito, com essa vibração, você vai encontrar aquilo que você busca. Mesmo que seja para Nova York, com muitas sacolas em suas mãos. Que, aliás, lá no Egito não é nada fácil você também ficar com as mãos abanando sem nenhuma sacolinha. Bom, outra coisa que eu queria falar é a questão de uma coisa que, quando eu estou lá, eu faço muito. Porque toda hora tem uma travessia de barco aqui, tem uma travessia, aliás, barco não, né? A gente chama de feluca lá. Você tem uma travessia de feluca aqui, às vezes você realmente atravessa de barco, quando você está em toda a parte do Nilo, e a gente tem a mania de passar a mão na água. A gente passa a mão na água para sentir o Nilo, para absorver aquela energia daquela força gigantesca que é o Nilo. E, às vezes, a gente tem muito hábito, porque a gente tem toda uma formação católica, né? Eu, embora tenha uma formação evangélica por causa dos meus estudos do ginásio e do científico, né? E depois toda uma outra formação a seguir, que não vale a pena agora aqui mencionar, de várias escolas, mas a verdade é que, às vezes, a gente se pega benzendo, né? Com a mão na água, e você se pega benzendo, ou jogando um pouco de água em si, ou pegando um pouco, né? A gente às vezes pega numa garrafinha de água
um pouco de água do Nilo. Porque a gente acaba fazendo uma cerimônia de batismo. Mas batismo, bueno, batismo. Batismo porque o batismo, na verdade, ela não é uma coisa só cristã. E ela também não é uma coisa judaica. Né? Ela é uma coisa egípcia. O batismo já existe no Egito 1.400 anos antes de Jesus. Nossa, é mesmo? Uau. É. E mais particularmente, esse batismo faz parte do templo de Ísis, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. E é ali onde os batismos se processavam, não só para a ordem, vamos dizer assim, governamental, mas aí até para o faraó. O faraó era submetido ao batismo, para que ele pudesse governar com todas as forças do Egito. E o simbolismo máximo, olha só, se você já estava arrepiado, agora vai ficar muito mais. E o simbolismo maior desse batismo, dentro do Egito, através do templo de Ísis, nada mais nada menos do que a pomba branca. A pomba branca é o símbolo do batismo egípcio. Então, a gente vê agora, diante de tudo o que aconteceu através do tempo, depois do Egito, depois do povo hebreu ter saído do Egito, depois dos 5 livros escritos por Moisés, com todo aquele ensinamento, que a maioria disso veio daquele chão, veio daquela cultura, veio daquele conhecimento. Ela foi adaptada e ela foi mostrada de uma forma diferente, tanto para as civilizações que vieram depois, como principalmente para o povo hebreu, né? Que assimila uma parte dessa cultura vindo de Moisés, que depois é levado para frente através dos seus sacerdotes e através daqueles que, na verdade, professam, vamos dizer assim, a fé cristã. Né? Porque hoje a fé, vamos dizer assim, a Igreja Católica dá muita importância para os sacramentos, que são 7. E um deles, primeiro, é o batismo. Então, é nesse ponto que a gente tem que levar em consideração o local e o que significa o Egito. Bom, falando sobre isso, agora eu gostaria de falar uma coisa onde a maioria das iniciações se dava. Eu estou suando um pouco, pessoal. Está muito calor hoje aqui na minha terra. Então, vocês me perdoem para não ficar pingando, né? Aonde se dá? Em grande parte, como eu já disse, nos templos. Aonde que eles estão? Já falei também, eles ficam no Nilo, na dádiva dos deuses, né? E o Nilo, ele é o grande palco desse espetáculo? É. Mas é só ele? Não. Mas o que são, então, os outros agentes desse espetáculo? Os templos. Os templos que estão em volta dele. Porque não adianta nada eu ter o Nilo e não ter os templos. Ou ter os templos e não ter o Nilo. Eu não teria nenhuma das duas coisas, sem um e sem o outro. Então, eu tenho os templos. Eu ia falar só de 5, mas me obrigaram a falar de 12. Então, eu vou falar de 12. Eu ia falar só de 5. Mas daí me provocaram, então eu vou falar de 12. E eu pus agora esses 12 na minha ordem. Ok. Eu pus na minha ordem. Né? Não é na ordem. Eu pus na minha. Porque eu fui poucas vezes para o Egito. Né? Eu só fui 11. Então eu sei mais ou menos como que aquilo se dá e qual é a importância que eles têm na vida de uma pessoa. Mas não quero dizer isso que deve ser feito nessa ordem. É a minha ordem, não a ordem
de visitação ou de uma viagem, seja do que for. Eu coloquei nessa ordem pela sua magnitude e pela sua força espiritual, que tem para mim. Que tem para mim. Então, o primeiro deles que eu elenquei aqui é Karnak. A força de Karnak, ali, quando você está em Karnak e você está naquele templo, é onde você olha para a grandeza daquilo e você diz, eu estou no Egito. Aquele lugar diz para você, eu estou no Egito, não estou em qualquer outro lugar do planeta. Eu estou no Egito. Com as suas magníficas colunas, com as suas magníficas paredes, com seus magníficos obeliscos. Vale. Eles restauraram agora Luxor e Karnak, os templos. Eles são pintados com tinta de pedras, coral, turquesa e lápis-lazuli. Eu vi um documentário na internet. Tá divino. Bom. Esse tempo vou acrescentar depois. Então, o que que tem? Você tem um lago maravilhoso. Você tem os obeliscos. Você tem as pinturas. Você tem o escaravelho enorme, aonde todos nós costumamos dar voltas 7 vezes fazendo o grupo inteiro. Quem está em visitação filma o nosso grupo fazendo esse tipo de cerimônia. E nós temos ali também a fileira dos carneiros. O escaravelho é o símbolo da imortalidade, do renascimento. Eu ia falar, mas deixa você falar. Além de ser o símbolo da imortalidade, ele também é o símbolo do renascimento. Ele não é só da imortalidade, ela é do renascimento. E certamente, durante a viagem, muitas dessas coisas vão ser explicadas e detalhadas melhores, né? Depois de Karnak, o segundo templo que eu adoro e amo é o de Luxor, que é praticamente o conjugado a Karnak, que era ligado por essa fileira de carneiros. E esse templo de Luxor, que fica em Luxor, esses 2 templos, a bem da verdade, né? Fica em Luxor, os 2 templos. Em cima desse templo de Luxor, fica o Palácio Etéreo do mestre Serapis Bey, o Palácio da Ascensão. O Palácio da Ascensão fica em cima desse templo. E ele é magnífico. O seu salão principal, aonde estava o altar principal, totalmente aberto, que faz essa conexão com esse plano de luz, que é o planetário, com esse palácio imenso, que é o Palácio da Ascensão, que ali tem uma verdadeira escola, principalmente das 7 salas, aonde cada um teria que estudar para ir fazendo as etapas necessárias para que depois fosse costurada a sua ascensão numa possível encarnação. Lembrando que o mestre Serapis Bey é muito exigente, mas também é muito bondoso e compassivo com aqueles que visitam Luxor. Ele sempre nos dá alguma coisa a mais para a gente trazer da casa dele para a nossa casa. Bom, além de todos esses rituais que a gente costuma fazer no Egito, eu, na minha lista, coloco em terceiro lugar Ábidos. Ábidos é o lugar de maior profundidade espiritual depois de Luxor. Porque, na verdade, Ábidos foi o lugar que aquela chama da ascensão, a chama branca, aportou no Egito. E aquele templo é dedicado a Osíris, o pai. E ali naquele templo, ele deixa de ter só a espiritualidade, vamos dizer assim, dos planos superiores e elevados, mas ele extrapola
mostrando outros reinos que tem, além dos nossos, através dos seus murais, aonde tem a figura de uma lâmpada, aonde tem a figura de um helicóptero, da onde tem a figura de um submarino, e além do mais, ao lado, no Ramssos, tem a flor da vida, que significa a árvore que todos nós nascemos, impressa numa pedra que fica próximo da entrada da onde foi descoberto mais tarde, vamos dizer assim, uma urna de proporções imensas, né, que depois foi aberta e que, na verdade, não tinha absolutamente nada lá dentro dela. Eu não vou contar toda a história de Osíris aqui, porque senão, de repente, a gente não vai consumir todo o horário que nós temos. O quarto templo, para mim, na minha lista, é Filé, que é o templo de Ísis, a esposa de Osíris, a companheira de Osíris. Faz, então, a dualidade do pai e da mãe, aonde eu acabei de falar para vocês a respeito. E ela fica num lugar simbólico, viu? Muito simbólico. A gente só chega lá de barco. Ela fica numa ilha e está dentro do Nilo. E o templo é lindo demais. É lindo demais. E ali, provavelmente, aqueles que estarão na viagem receberão, né, o batismo simbólico no templo de Ísis através da água do Nilo, como sempre foi feito e é feito há 1.400 anos antes de Cristo. E agora, com mais de 2.000 anos, nós já temos 3.400 e lá vai bolinha. Desse ritual é feito no templo de Ísis. Então, em Filé é onde está o templo de Ísis, da dualidade pai e mãe. O quinto templo, para mim, é Édifo. Édifo, que fica às margens do Nilo, que é consagrado a Horus, o filho, a terceira parte dessa trindade. Horus é filho de Osíris e de Ísis. E ali, na verdade, é onde, na minha opinião, está constituído, vamos dizer assim, o melhor templo em preservação. Ele está muito preservado. E logo de cara, você já tem o falcão, onde o grupo sempre se perfila em torno dele para fazer uma foto grupal, né? E depois cada um tira a sua, abraçando o falcão. Ele é majestoso e ele é feito praticamente em granito, de uma peça só. Aliás, como muitos monumentos nós temos no Egito, né? E ele é feito de um único monumento, de uma única pedra, aliás, o monumento. Então, para mim, o quinto templo é Édifo. O sexto, e não menos importante, e que tem um significado muito grande para aqueles que viajam até o Egito, em termos de grandeza e de espetáculo, e por causa da sua formosura, principalmente astrológica e astronômica, é Abu Simbel, ou Abu Simbel, como algumas pessoas chamam. Ali tem o templo de Ramsés II, e fica mais ou menos perto de Assuã, da represa de Assuã. Esse templo ia ser inundado pela represa, a ciência, a tecnologia, tirou ele da onde ia ser inundado, colocou ele em outro lugar, exatamente nas mesmas latitudes, longitudes, da mesma configuração do céu, astrológico e astronômico, para que no dia 22 de fevereiro, como anteontem, e nos próximos 22 de outubro, como vai acontecer daqui a 8 meses, a luz que entrar pela porta do templo de Abu Simbel entre diretamente, passando pelos corredores e pelas câmeras, e vá bater na testa, no fronte de Ramsés, que está lá junto com mais 3 divindades. Amon-Ra, Ptah, Ele e Set.
Então, os 4 estão ali e só ele recebe essa luz. Por quê? Porque os outros 3 têm que permanecer na penumbra. Ele é o único iluminado. Mas, do lado desse templo, existe um outro templo, que às vezes é esquecido. E esse templo, na verdade, é de Nefertari, a sua companheira, a sua esposa predileta, que ele fez um templo só para ela, tão magnânime quanto o dele, com as esculturas que estão na frente e quanto a sua espetaculosa função, que é de ornamento do templo principal. Então, aqueles que estarão no Egito vão conhecer Abu Simbel, que é um lugar magnífico e que vai ficar retido nas suas retinas, essa lembrança e essa visão enquanto existirem. Bom, 7º templo, Hatshepsut. Hatshepsut é, na verdade, um templo também magnífico, único, levado por uma rampa que sai do deserto e vai pegar na parte superior do templo, em várias esculturas formadas por colunas. Ela é considerada a única mulher faraó do Egito e recebeu esse templo em essa homenagem. A gente poderia falar mais sobre ela aqui, como todos os templos que a gente vem falando. Mas a verdade é única, que a gente não tem tempo para tudo. E eu geralmente me perco um pouco no tempo e eu preciso correr um pouco mais. 8º templo, na minha conta, o templo de Hathor, o templo de Dendera, é o templo do amor. Nesse templo do amor, era onde a maioria das visitas eram feitas por Cleópatra. Cleópatra ia muito nesse templo e levava o seu filho Cesário, que era filho de Júlio César, que era imperador de Roma. E ali ela encontrava todas as forças necessárias para manter o seu amor numa vibração sempre elevada, tanto para o Egito, como para a sua família e para o seu filho. E é um lugar que no teto se apresenta o escudo astrológico mais antigo da humanidade, com todos os signos do zodíaco, desde o carneiro até peixes. Ela está justamente no teto do templo de Dendera, no templo de Hathor, no templo do amor. E 9º na minha lista vem o templo de Komombo. O templo de Komombo, que é também chamado de Sobek, o templo de Sobek, porque é o deus crocodilo. Mas ele também pertence a Horus. É o único templo no Egito que é designado para 2, vamos dizer assim, deuses ou 2 entidades. E é um lugar assim, aonde o seu aspecto é muito luminoso, por ser o crocodilo um agente de especial natureza em função do Nilo. Ele se torna uma coisa, um símbolo de prosperidade. Eu, por exemplo, tenho na minha casa alguns jacarezinhos de vários lugares que eu trouxe. Eu trouxe um da Flórida, que também tem muito a ver com jacaré. Eu trouxe um do Nilo. Eu trouxe um de lá do Missouri. Eu vou trazendo porque esse símbolo, ele é um símbolo de prosperidade. Ele é um símbolo de fartura. Ele é um símbolo de abundância. Porque ele veio do Nilo. E se ele veio do Nilo, e o Nilo deu tudo o que deu para o povo egípcio, então é porque ele é uma entidade próspera, é uma entidade de abundância e de fartura. Então, Komombo é o único templo que é para 2 entidades, Sobek e Horus. Sobek, o deus crocodilo. Em 10º lugar, ia falar em terceiro, mas em 10º lugar, às vezes eu me perco. Em 10º lugar, não é um templo. Eu poderia falar muito mais sobre mais templos que existem.
Mas para mim é. Então eu elegi como 10º lugar. E esse templo, para mim, é o Museu do Cairo, o Museu Egípcio. Porque ali está descortinada toda a história. Ali tem tudo. Ali é uma verdadeira casa, um verdadeiro templo, aonde você tem tudo e descortina tudo. A história está na sua frente. Você não precisa mais ir em lugar nenhum. A civilização está ali para você ver, para você olhar. Algumas coisas em miniaturas tem até em venda para você trazer, para você guardar na sua memória que você esteve num lugar tão maravilhoso quanto é o Museu do Cairo. Então, o Museu do Cairo entra para mim em 10º lugar. Em 11º lugar. Aí, para mim, vem a pirâmide escalonada de Djoser, que para mim é tudo. Para mim, é a primeira pirâmide feita no Egito e aonde o Egito começou a se descortinar para o restante do império. Porque cada vez que se cava em Djoser, só se acha magnitude, 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 magnitude. A última vez que os arqueólogos estiveram lá, acharam 12 sarcófagos de pedras maciças, pesando toneladas, inclusive as suas tampas, aonde praticamente 11 estavam vazios. Apenas uma tinha alguma coisa dentro. E o que se tinha lá era um boi, era um bovino. O resto não tinha absolutamente nada. E foi uma loucura para tirar cada uma daquelas tampas, porque pesava toneladas. Então, a pirâmide de Djoser escalonada é o princípio de praticamente do desenvolvimento de todo o Egito. Mesmo porque ela ali tem toda uma inspiração de um ser que eu sigo, que eu estudo, que eu leio, que é arquiteto, foi sacerdote, foi orientador, e foi conselheiro, e foi general, praticamente tudo do faraó, que é Imhotep. Então, quando eu estou ali, eu percebo que eu estou sendo mais do que agraciado. Eu estou sendo abençoado quando eu estou em Djoser. E em 12º lugar, evidentemente não podia ser diferente, o complexo de Giza, que para mim é um templo. É a pirâmide maior de todas elas, que é Quéops, junto com Quefrem e Miquerinos, mas eu, como já escalei, já estive no topo da pirâmide de Quéops, posso dizer da sua grandeza e ter olhado da última pedra que existe no seu topo, olhar para os quantos cantos da terra e poder contemplar mais de 5.000 anos de civilização. Já estive também na urna do grande sarcófago daquela pirâmide, mas também já estive em cima daquilo que representa um enigma para a humanidade, que não é só a pirâmide ali, naquela planície, mas é a própria esfinge, que nos diz e que quer nos falar quais são os mistérios daquela terra, mas que ainda não conseguiu soltar o que está dentro dos seus pulmões. Mesmo com Edgar Cayce, em uma de suas páginas de livros que ele trouxe dos seus sonhos, dizendo que ali estava o grande segredo da humanidade guardada e que um dia a humanidade iria descobrir. Principalmente porque estava na pata do lado direito da esfinge. Bom, tentaram descobrir isso. E quando estavam próximos de descobrir, através da tecnologia e toda a ciência que hoje nós temos em mãos, aí houve uma ordem governamental e que lá no Egito é comumente e acontece sempre, para separar imediatamente o que estava sendo feito, e a esfinge ela foi cercada de guardas e todo o equipamento que estava sendo usado
para dimensionar o que havia debaixo da pata direita da esfinge, foi imediatamente removida e nós ficamos sem saber o que tinha acontecido. Muito bem. Falar da pirâmide, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e é também agora do mundo moderno, é uma coisa assim que a gente acaba falando que a iniciação, para quem passou por esses lugares, ela foi completa. Ela é incompleta para quem não passa por esses lugares? Não, porque cada um recebe aquilo que precisa, que é aquilo que necessita. Ali, aonde cruza as pirâmides, é o maior pedaço de terra que existe no nosso planeta. E a pirâmide, ela é o eixo desse centro. Ali naquele país é onde passa o Equador. Ali naquele país é onde a gente vê o cinturão de Órion, que a gente chama que tem a proporção exata das suas dimensões das 3 pirâmides. Ali, quando você está dentro da sala do rei, através dos seus sarcófagos, você vê a abertura de ar, aonde, exatamente na data certa, o brilho de Sírius entra por aquela sala. Ali é onde você recebe e vê que todos os seus chakras estão borbulhando, estão efervescentes no vórtice, no chakra da Terra. Porque ali é um chakra da Terra. Ali é um vórtice de energia. Ali é onde realmente você renasce. Ali é onde você realmente ressurge. Ali é onde o seu novo se dá. Eu poderia falar aqui da Biblioteca da Alexandria. Eu poderia falar para vocês de Mênfis. Eu poderia falar para vocês do Vale dos Reis e das Rainhas. Eu poderia falar para vocês de Heliópolis, a cidade de On, onde Moisés estudou e onde todo o complexo de ensino paira sobre aquele lugar. Eu poderia falar sobre o Cruzeiro do Nilo. Eu poderia falar sobre vários museus que o Egito tem. A Mesquita de Saladino, o Mercado de El Khalili, a Marna. Eu poderia falar mais a respeito da Feluca, o Colosso de Menon. Eu poderia falar sobre os papiros, as lojas de perfume, as lojas de joias, as roupas egípcias, a comida, a hospitalidade do povo egípcio. Eu poderia falar para vocês do Egito anos e anos a fio. Acabou o meu tempo. Pessoal, gratidão, obrigado pelo convite e espero que na próxima vez a gente possa falar muito mais coisas. Mas eu acho que hoje eu cumpri meu intento. Pelo menos eu falei aquilo que eu me propus a falar para vocês. E aqueles que realmente vão receber o chamado e estarão possivelmente na viagem de iniciação que a Pax fará ao Egito no próximo mês, lá serão descortinados mais histórias, mais rituais, e lá nós poderemos, então, todos comungar dessas bênçãos que o Nilo nos deu. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Bueno. Obrigada por compartilhar toda a sua luz e seus ensinamentos. Amanhã eu estou aqui com a querida Vivi Keller, que vai estar fazendo as marchinhas de carnaval, já que é sexta-feira de carnaval. Gratidão, beijo no coração. Namastê, família Pax. Obrigada, Bueno. Beijo.